Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para as nossas aulas de biologia. Bom, hoje aqui é um conteúdo mais voltado para o primeiro ano e também o segundo ano que tem revisão e também o terceiro que passa por esses momentos aí de revisão também, tá bom? Vamos lá então, vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aqui, ok. Beleza, tá me vendo aqui do lado? Tá jóia. Classificação dos seres vivos. Gente, por qual motivo que há necessidade de uma classificação dos seres vivos? Bom, gente, a classificação dos seres vivos se deu há muito tempo antes de Cristo, quando alguns pesquisadores começaram a verificar que havia uma necessidade para reconhecer melhor, para estudar melhor alguns grupos de animais, eles foi dado fossem dado características para eles, para com que eles pudessem ficar agrupados de melhor forma. Então, assim, como assim algumas características? É assim, claro, que todos eles já têm a característica. Mas o interessante era você separar eles de acordo com as suas semelhanças e diferenças. E aí você formava os grupos, que depois a gente chamou de classificação, e que é usado até hoje. Então, aqui você tem, para você entender a variabilidade que a gente tem, né? A gente tem de seres vivos, até de plantas desse formato lindo, como você está vendo, animais extremamente complexos, grandes, enormes, lindos, os elefantes, água viva, flores, o tucano, uma lagarta, borboleta, um caranguejo, uma libélula e uma perereca aqui, né? Ou sapo, né? Mas a gente chama de perereca por causa da patinha dela, que ela consegue grudar. O sapo não consegue fazer isso. Então você percebe a quantidade de seres que a gente tem aqui. Eu só coloquei um pouquinho, mas você consegue ver quão diferente eles são um dos outros. O mais semelhantes aqui dos que eu passei seria, por exemplo, os vegetais ali, que seriam mais semelhantes, né? E aí nós temos três camaradas que começaram com o critério de classificação. O primeiro deles foi um camarada chamado de Aristóteles. Você já deve ter ouvido falar de Aristóteles, né? E aí ele fez uma classificação interessante. Ele classificou os seres vivos de acordo com o seu habitat. Então, onde mais o animal vivia, ele classificou. Então, aquele animal que vivia muito na água, ele chamava de aquático, ou como está aqui em latim, aquícola. Aquele que vivia mais na terra, ele chamava de terrícola, né, que vivia mais na terra. E aqueles que voavam chamavam de aerícolas ou aéreos. Então parece ser uma classificação bem simples. Fala, professor, mas isso não é óbvio? Sim, pode ser até óbvio, mas ninguém tinha pensado nisso, em fazer essa classificação, em colocar alguns animais nessa classificação, como ele fez antes aqui. O próximo aqui seria o Teofrasto. O Teofrasto é conhecido como o pai da botânica. Por quê? Porque o Teofrasto foi ele quem criou as primeiras classificações dos vegetais. Então ele classificou, o critério que ele colocou para classificar seria o tamanho do caule. Então aquelas com caule bem pequenininho chamava de erva, caule um pouquinho maior arbusto e grandes caules eram chamados de árvores, tá? Então foi esse o grupo que ele conseguiu fazer de classificação. O próximo aqui seria ali praticamente um discípulo, né, de Aristóteles, que acabou classificando os animais também, mas de uma outra forma. Então ele classificou eles em úteis, nocivos e indiferentes. Tá, mas qual era o critério para ele colocar isso? O critério era a utilidade ao homem. Aqueles animais que eram úteis ao homem entrava nessa classificação. Então o cavalo, o boi, a cabra para o leite, alimento, né, tudo que de alguma forma ajudava o homem era chamado de indivíduos úteis. Nocivos eram aqueles que prejudicavam o ser humano, então, como acontece com o sapo, como acontece com o escorpião, como acontece com a aranha, as abelhas, as serpentes, né? Então, todos esses entravam dentro do grupo dos nocivos. Agora, tinha um grupo também que era chamado de grupo dos indiferentes ao homem.
Então ele acreditava que algumas espécies simplesmente não tinham relação nenhuma com o ser humano. Ah, o macaco. O que o macaco faz para o homem? O homem faz alguma coisa para ele? Não, então é do grupo dos indiferentes. Então a gente sabe hoje que tudo envolve uma cadeia alimentar, mas foi essa classificação que eles acabaram propondo inicialmente. Quais são, então, os critérios que eu vou utilizar para poder classificar? Critério que eu utilizo. Então, assim, existem alguns critérios que você vai colocando. Você vê uma espécie, você vai colocando esses critérios e se ele passar ele vai passar, né, por todos esses critérios, mas aí você vai ver depois os resultados e saber em qual grupo ele é mais semelhante. Então vamos lá. Você achou um bicho no meio da floresta. Ninguém nunca tinha visto aquele bicho. Então beleza, você pegou, levou para o laboratório. Vamos ver agora. Aqui nós temos, ó, características anatômicas e fisiológicas. Então, se ele é semelhante, por exemplo, ele tem um corpo peludo, tem 4 patas, se reproduz de fecundação interna, ele é carnívoro, então você já vai vendo, você vai colocando ele ali perto do lobo, perto do cão, né? Então, de acordo com a característica que você vê. O metabolismo do indivíduo também é um critério de classificação. O habitat nicho ecológico é quase que óbvio, né? Que é um critério de classificação também. Então, alguns indivíduos assim que são muito distantes, assim, o seu habitat nicho ecológico acaba entrando em algum outro grupo. DNA celular, DNA mitocondrial, então há espécies de animais que são muito semelhantes. Mas esses dois materiais genéticos que nós temos dentro da célula animal que faz com que a gente consiga diferenciar perfeitamente o genoma do indivíduo e a gente sabe que talvez que ele possa ser de um outro grupo. E por último, a bioquímica do indivíduo, o que o indivíduo precisa para se alimentar. Então aqui seria a bioquímica mais um critério para a bendita classificação. A próxima classificação que foi feita, já foi feita assim há muitos anos depois, né? Tá aqui no slide, ó, 1707, 1778, por um cara chamado Carl von Linné, ou ele era conhecido só como Linneu. O que acontece, gente? Ele resolveu, depois de muitos trabalhos a serem preparados, lidos, ele viu que havia uma necessidade das pessoas nomenclaturar a espécie estudada com uma língua que fosse padrão no mundo inteiro. Então todos os trabalhos chegariam falando sobre aquela espécie. Quando você pesquisasse, você pesquisava o nome daquela espécie para você não ter que aprender todos os idiomas possíveis. Você tem lá, eu quero estudar sobre gato e vou pesquisar. Gato, você só vai achar coisa em português. Você coloca cat, você vai achar coisas em inglês. Se você coloca neko, você vai achar coisas em japonês. Se você coloca popoque, você vai achar coisas em havaiano. Entendeu? Então, ele pensou o seguinte, vamos colocar um nome para uma determinada espécie que todo mundo conheça. Aí fica mais fácil. Então, o que ele fez? Ele fez a nomenclatura científica ou nomenclatura binominal. Só que para isso há necessidade de alguns critérios para você poder classificar. Você tá exemplo aí, por exemplo, o Homo sapiens, né, que é o nome científico, acho que o povo mais conhece. Mas olha só o critério. Primeiro critério aqui, ó. O nome científico deve ser binominal, gênero e espécie. Então tem que ter 2 nomes. Então, Homo sapiens são 2 nomes, tá? Um é o gênero, outro é a espécie. Segundo, a inicial do primeiro nome deve ser escrita com letra maiúscula e o segundo nome totalmente com letras minúsculas. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Primeira letra maiúscula e todo o restante em letra minúscula, tá bom? Terceiro, os nomes devem ser em latim ou latinizado, tá? Então ele tem que ser em latim ou aparentar-se ser latim. Por quê? Porque existem algumas espécies de animais, ou de seres vivos em geral, que o pesquisador latinizou o nome dele para poder colocar em um determinado ser vivo. Então foi latinizado. Hoje em dia o que é mais usual? É eles olharem a característica e colocarem o quê? Colocarem em latim
a característica que mais domina ali. Homo sapiens significa homem sábio. Então, nós, obviamente, em relação ao que existiu antes de nós, de acordo com a ideia evolucionista, nós somos aqueles que têm mais destreza, mais consciência, mais habilidade para fazer as coisas, memória e tudo mais, né? Então, eles simplesmente colocaram em latim aquela característica que seria principal da gente, né? Existe um café, por exemplo, que é um café árabe. O nome científico dele é Coffea arábica. Então você simplesmente latinizou a principal característica, que é de onde ele vem. A quarta característica aqui, ó. Quando o nome for digitado, deve-se utilizar o efeito itálico. Quando for manuscrito, deve ser sublinhado. Então, por que itálico? Por que eu coloco itálico o nome científico quando eu estou digitando? Porque, gente, toda vez que você vai ler alguma coisa relacionada à nomenclatura científica, você está lendo lá, por exemplo, um texto em inglês. Quando aparecer aquilo em latim, você vai ver que vai estar o quê? Em itálico. Por quê? Para poder se destacar aquele nome no texto. É a mesma coisa quando você está lendo um livro em português, de repente tem algum chavão, alguma frase em inglês que alguém falou. Você percebe que o texto em inglês, eles fazem o quê? Eles jogam itálico. Então é uma forma de destacar no texto essa nomenclatura. Também, ó, deixa eu comentar com vocês, o que é mais usual? O mais usual no meio científico é você usar apenas em itálico, não negrito, nada. Só itálico o nome científico, tá? Vai depender de algumas provas. Infelizmente, algumas provas acabam colocando que é permitido o itálico, é permitido o negrito do itálico e é permitido o grifado no itálico. Então, tudo é uma forma de se destacar. Então, você pode dar uma olhada na questão e provavelmente ela vai estar certa também dessa forma. Mas o que é normalmente feito? Quando você está escrevendo digitado, coloca itálico. Quando você está colocando manuscrito, não tem como você deixar em itálico a sua escrita. Não vai ser perceptível demais. Então o que você faz? Você escreve a nomenclatura e passa uma linha grifada por todas as duas palavras para poder identificar, tá bom? Aí nós temos também a classificação de uma subespécie. O que é a subespécie? Às vezes acontece que podemos colocar um terceiro nome na classificação. Então, de Homo sapiens, eu coloco mais uma palavrinha ali. Por quê? Porque depende de classificações que acabam tendo um pouquinho de diferença. Então, a gente chama de subespécie. Tá bom? Pessoal, espero que tenha gostado hoje. Essa é a primeira parte que nós temos da parte de classificação. E aí nós continuamos na próxima aula classificação, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, gente. Tchau, tchau.